Bom dia, voltamos de novo, graças a Deus, depois de um momento de intercessão, voltamos a uma breve leitura da palavra, uma explanação. Nós falamos sobre esse mês, estávamos falando sobre vida de oração e de intimidade com Deus. Durante o mês todo de setembro, nós falamos só sobre oração, ensinamos a igreja sobre esse tema. É um ministério muito árduo, mas pouco exercido, que a oração ela requer uma disciplina. Eu quero, em breves palavras, falar dos 4 altares que precisam ser restaurados no meio do povo de Deus, ou os altares da oração. Esses 4 altares é interessante. O primeiro altar a ser restaurado na vida da igreja deve ser o altar da oração, o altar da adoração. Hoje há muito ajuntamento, mas pouco aquebrantamento. Há muita música de celebração, mas pouca de adoração. Adoração genuína, adoração que atinge ao coração do Pai. As músicas hoje são as músicas de barganha, de petição. São músicas hoje que pedem mais a Deus do que oferece a Deus. E louvor significa elogio a quem lhe é de direito. Para mim orar, eu tenho que primeiro adorar ao Senhor. Então, o primeiro altar a ser restaurado na oração, no meio do povo, deve ser o altar da adoração. Se você quer ter uma vida de intimidade com Deus, primeiro você tem que iniciar a oração com a adoração. A prova é quando Jesus Cristo ele ensina os discípulos a orar pelo desejo e um pedido dos discípulos. Ele fala: mestre, nos ensina a orar. Aí Jesus Cristo fala o seguinte, quando for orar, ora assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Ou seja, primeiro Jesus inicia a sua oração enaltecendo o Deus poderoso. Pai nosso que está nos céus, quem está nos céus está exaltado. Depois ele santifica o nome do Senhor. A oração, esse altar deve ser restaurado com primeiro a adoração. O primeiro altar da oração que deve ser restaurado é o altar da adoração. Primeiro eu começo adorando a Deus e depois vem as petições. Hoje as pessoas fazem diferente. Primeiro começa a exigir de Deus e depois que recebes, começa a dar um culto, ação de graça, né? E de barganha. Hoje há muito ajuntamento, mas pouca aquebrantamento. Há muita música de celebração, mas pouca música de adoração. Algumas igrejas há muita oferta, há muito dinheiro em caixa da igreja, mas pouca oferta de amor. Deus não está interessado no que você pode dar, mas Deus está interessado em quem você é para Ele, como oferta viva. E uma vez que eu sou oferta viva, eu sei as minhas prioridades, eu sei como eu posso adorar a Deus e dar algo ao Senhor. O segundo altar que deve ser restaurado é o altar da comunhão. É necessário que quando Elias ele vai orar, Elias ele pega ali 12 pedras. As 12 pedras se simboliza ali as 12 tribos, a união das 12 tribos, a comunhão das 12 tribos que uma vez foram separadas. Primeiro, para orar tem que haver comunhão entre os irmãos. Eu tenho que ter comunhão com toda a igreja, com toda a congregação. É necessário que isso aconteça no nosso meio, E esse é o segundo ponto, o segundo altar que deve ser restaurado. E o terceiro altar, que é o altar da família. Esse altar da família, hoje há lares quebrados, há lares de pastores destruídos, há lares de líderes totalmente em degradação. É necessário que o altar da família seja restaurado, porque a Bíblia fala que nós somos o princípio da criação de Deus, se formou ali da família, tudo está envolvido a família, e o diabo tem trabalhado para acabar com as famílias. Então o terceiro altar da oração que deve ser restaurado é o altar da família, onde tem que haver o perdão, onde tem que haver a comunhão, são pessoas que devem estar aneladas uma com a outra. E o quarto altar e último é o altar da verdade. É necessário haver verdade no povo de Deus.
As pessoas hoje têm o hábito de omitir. Nós devemos viver a verdade. O terceiro altar, o quarto altar da oração que deve ser restaurado, deve ser o altar da verdade. Que possamos estar em verdade com os irmãos, que possamos estar em verdade com a palavra de Deus, que possamos estar em verdade com o próprio Deus. Ele sonda o nosso coração. Eu quero só trazer aqui aos irmãos e recapitular, não é? Primeiro altar, o altar da adoração. Eu tenho que ter mais adoração. O Senhor Jesus Cristo nos ensina a orar. Ele fala: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Primeiro tem que haver uma santificação. Depois ele diz: venha em nós o teu reino. O reino de Deus tem que estar em nós. Ou seja, a presença de Deus tem que estar em nós. Se a presença de Deus está em nós, ele fala o seguinte: venha a nós o teu reino, depois seja feita a tua vontade. Não é a nossa vontade, é a tua vontade, é a vontade de Deus. Depois ele fala: a tua vontade assim na terra como nos céus. A vontade de Deus tem que ser na terra, nas nossas respostas, e nos céus com a resposta de Deus, né? E quando ele fala o pão nosso de cada dia, Jesus não fala o pão nosso de todos os dias. Se Jesus falasse o pão nosso de todos os dias, ele teria que todos os dias, por obrigação, né, fazer um milagre. Mas ele não quer que nós fiquemos desprovido de oração. Ele fala o seguinte: olha, o pão nosso de cada dia, ou seja, é suprimento diário. Jesus Cristo quer que nós mantenhamos relacionamento através da oração, porque todos os dias nós devemos orar para o milagre acontecer. E se ele falasse nesse texto o pão nosso de todos os dias, não haveria necessidade de orarmos, porque nós, como ele não mente, nós iríamos ficar garantidos em sua palavra. Se ele falou todos os dias iria haver milagre. Mas existe um relacionamento. Então ele fala pão nosso de cada dia, ou seja, a cada dia há um suprimento, a cada dia há um milagre. O primeiro milagre que deve haver na nossa vida é o nosso relacionamento com Deus. E algo muito interessante que nós não podemos esquecer: primeiro altar, adoração, adora ao Senhor. Segundo altar, da comunhão, esteja comunhão com Deus. Terceiro altar é o altar da família. Minha família tem que estar estruturada, né? Deve haver paz dentro do meu lar, né? E o quarto e último altar é o altar da verdade. Seja verdadeiro ao Senhor. Creia dessa forma, creia. Os milagres acontecerão quando nós aprendermos isso, quando nós começarmos a ter comunhão com Deus. E essa comunhão vem através da oração, através da disciplina da palavra, e ter o prazer, porque oração não é uma obrigação. Oração é algo prazeroso de quem quer ter intimidade com Deus. Na verdade, de Deus é recíproco. Na oração do Pai Nosso, Ele nos ensina isso. Então, que Deus possa nos honrar, não é? Através da nossa fé, da nossa comunhão com Ele. Que Deus possa trazer revelação aos nossos corações. Então, hoje nós devemos voltar a orar e restaurar esse altar. Como restaurar? Restaurar através da palavra de Deus. Primeiro altar da oração que deve ser restaurado, voltando a falar, é o altar da adoração. Para quem está chegando agora, meu amado irmão Marivaldo, né, a Jana Rodrigues, a Suelen Rodrigues, lá de Fortaleza, da igreja Videira. Deus abraça toda da igreja Videira, saudade de todos aí, né? A nossa irmã Dejiane, Deus abençoe lá na Alemanha, em nome de Jesus, já passou por aqui por nossa igreja. Então é necessário que esses altares sejam restaurados, né? O altar da adoração. Em prioridades, irmãos, vamos fazer um resumo. A oração do Pai Nosso, ela inicia-se com adoração. Amém?